Senhoras e senhores do Brasil inteiro, saudações com a paz de Cristo, obrigado você curtindo e você compartilhando. O bicho tá pegando, hein? Entre Tarcísio, entre também o Eduardo Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes acabou também de decidir, hein? Sobre a polícia na frente da casa de Bolsonaro. Falei que ele ia decidir hoje, lembra? Ontem à noite. A PGR ontem se manifestou favorável, né? Para a polícia ficar na frente da casa de Bolsonaro 24 horas. O ministro, então, decidiu agora há pouco. Eu tenho já em mãos a decisão. Tá bom? O Leandro, cadê o Leonardo? Um abraço aí, a Mona também, o Marcos também está chegando, todo mundo está chegando. O YouTube está com problema, tá? Mas vocês curtindo, vocês compartilhando, a gente consegue chegar lá. Eu tenho a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele decidiu agora há pouco, tá? Sobre a polícia na frente da casa de Bolsonaro. E ele decidiu diferente do que a PGR pediu, né, Pastor Ronaldo? A PGR pediu uma coisa e ele decidiu mais ou menos, né, Carmen, mas decidiu, tá bom? Vem para cá que eu tenho a decisão, nós vamos ler junto. E Eduardo Bolsonaro e também o Valdemar da Costa Neto. Vamos lá. Tá dando uma encrenca danada entre esses dois aí. Tá bom? Por quê? Porque o Eduardo... Vamos falar logo, sem delongas, né, Duarte? O Eduardo fala que o Tarcísio não está fazendo nada, né, ali, não está movendo nada para resolver o problema da anistia, nada. Não sai do lugar. E o único momento que ele tentou mexer nas tarifas, ele foi para a embaixada e não conversou com o Eduardo. Inclusive, ele esteve nos Estados Unidos e sequer conversou com o Eduardo. O Eduardo ficou chateado com isso. Aí, vamos dar o joinha, vamos curtir, vamos compartilhar? Aí, o que acontece? Aí, o Tarcísio fez um jantar com esses governadores que vocês sabem quem é, tá? E aí, o Tarcísio se mostrou candidato à presidência. E o Valdemar disse o seguinte: olha, se você for candidato à presidência, o PL te apoia, mas você tem que vir para o PL. Você tem que sair do Republicanos e vir para cá. Tá. O Eduardo Bolsonaro ficou sabendo dessa reunião. Inclusive, ele fez uma postagem e disse o seguinte: a Maria falou que amou as músicas do Bolsonaro, né? O Eduardo, sem freio na língua, que sabe que ele é brabo, ele disse o seguinte: se o Tarcísio resolver entrar no PL e disputar a presidência da República, ele sai do PL, ele vai para outro partido e ele disputa a presidência da República contra Tarcísio. E aí? Hã? Rapaz. E ele postou aqui, ó. Rapaz. Espera aí que eu vou colocar a decisão do Moraes, hein? Sobre a polícia na frente da casa de Bolsonaro. Em instante eu tenho a decisão. O que Moraes decidiu, hein? Eu tenho. Aqui, ó. Olha o que Eduardo disse sobre isso. O bicho tá pegando. Há uma curiosidade no ar. Quanto mais próximo do julgamento do meu pai, mais pessoas têm me falado sobre substituí-lo na corrida presidencial. E, de maneira descarada, essas mesmas pessoas ainda dizem que é para o bem de Bolsonaro, porque o apoiam. Se houver necessidade de substituir Jair Messias Bolsonaro, isso não será feito pela força, nem com base em chantagem. Acho que já deixei claro que não me submeto a chantagens. Qualquer decisão política será tomada por nós. Ó, não adianta vir com papo de que
única salvação, porque não iremos nos submeter, não há ganho estratégico em fazer esse anúncio agora. Olha lá, há poucos dias de seu injusto julgamento. Então, eu me pergunto, para que a pressa? Só há uma resposta lógica. O julgamento é a faca no pescoço de Jair Messias Bolsonaro, é o meio de pressão eficaz para forçar Bolsonaro a tomar uma decisão da qual não possa mais voltar atrás. Quem compactua com essa nojeira pode repetir 1000 vezes que é pró-Bolsonaro, mas não será recebido como apoiador e muito menos como merecedor de votos bolsonaristas. São com atitudes e não com palavras que mostramos quem somos. Antes de mais nada, caminhar com Bolsonaro significa ter princípios, coerência e valores. Aviso desde já, para depois não virem com a ladainha de que eu estou desunindo a direita ou sendo radical. Na base da chantagem, vocês não irão levar nada. Deixo muito claro o seguinte, que esses governadores estão, pessoal, tá fazendo vergonha, tá? O Zema já lançou candidatura, ele falou que não como? Beliscuoso, né? Qual foi a palavra que ele usou? Ah, sei lá. Já lançou candidatura, Ratinho Júnior também, Eduardo Leite, Caiado já vai entregar o cargo agora em março, Tarcísio também, tá todo mundo se reunindo aí, papapá e papapá, tá? Lutando para salvar o Bolsonaro, eu estou vendo muito pouco esses governadores fazendo, ok? Pronto, falei. E o Eduardo ficou bravo. Cambada de urubu. Cambada de urubu. Bolsonaro está com a casa toda cercada por policiais nesse momento, tá? E vocês ficam aí no rodeio aí, no rodeio aí, que eu soube que vocês estavam todo mundo se reunindo aí. Eu soube que a Michelle ia ou foi, o Tarcísio correu para lá para poder ela não ganhar engajamento, não ser a principal, vocês correram para aí, Caiado foi lá e falou que o futuro presidente estava naquele palanque. Bolsonaro estava naquele palanque? Não. Como que o futuro presidente estava naquele palanque, Caiado? Seu infeliz, traidor. Mas na hora de pedir voto, né? E o Zema disse que o Bolsonaro não é tão forte assim, não. O Zema disse. Me dá uma boa noite, Luiz, um abraço também para você. E só tem 2.000 joinhas, senta o dedo aí que eu vou colocar a decisão agora do Moraes na tela. Isso aí. Tarcísio perdeu a credibilidade com o Eduardo e vai sofrer as consequências. Quem vota aqui no Tarcísio aqui para presidente? Coloca aí, eu voto. Coloca para mim aí, para ver se vocês votam. O homem do Kassab. O homem que a secretária do PSOL, Bolsonaro pediu para demitir, ele não demitiu. Esse é o Tarcísio de Freitas. O homem que morde e assopra. Assopra mais do que morde. Amigo do Xandão. Todo mundo achando, né? Que ele seria o tal. Não vamos confundir, hein? Governo estadual, viu? Não vamos confundir governo estadual com presidente da República. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Tá bom? Ele pode ser um bom governador, beleza? Peraí, vamos ouvir aqui. O Silas gravou mais um vídeo e logo em seguida eu vou colocar na tela a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que ele não convoca a Polícia Federal.
Veja quem que o Moraes coloca de prontidão na casa de Bolsonaro, que não é a Polícia Federal. Uai, Marcelo, por que não a Polícia Federal? Vocês vão ver a estratégia. Ele decidiu. Vamos ver aqui o Silas. Povo abençoado do Brasil. Bem, graças a Deus que temos uma memória pelas redes sociais. Antes de tarifaço de Donald Trump, de lei magnífica contra Alexandre de Moraes, suspensão de vistos de ministros do STF, antes eu avisei do perigo e busquei um caminho de paz. Eu vou provar aqui, vou mostrar para vocês as provas. Mas antes, escuta isso. A Folha de São Paulo, falando desse crime de vazar conversas minhas e dessa perseguição política e religiosa, olha o que a Folha diz. Que o ministro afirmou no seu despacho, o senhor Alexandre de Moraes, que existem fortes indícios da participação do pastor na tentativa de embaraçar investigações sobre o ex-presidente e seus aliados. Teria articulado estratégias com o governo americano para coagir membros da cúpula do judiciário. Isso é uma piada, isso é uma brincadeira. Nem inglês eu falo. Outra, qual foi o jogo perverso? O crime da equipe que tem o domínio do inquérito que é sigiloso, quando vazou, para desviar o foco da covardia contra mim, é o seguinte: vamos botar as palavras ruins que o pastor falou, que a gente vai detonar ele na comunidade dele. O tiro saiu pela culatra. O povo evangélico está maduro. Sabe que a gente tem falha. Agora, ao fazer isso, eles me dão a prova da inocência. Porque lá eu assento o cacete. Ai, alguém vai ficar chocado? Em Eduardo. Meto bronca em cima dele. E falo com ele. Elogio o Bolsonaro, critico o Bolsonaro. Gente, conversas particulares é crime! Artigo 5º, inciso 10º da Constituição. Ser vazada para desviar o foco do crime contra mim e da perseguição política e religiosa. Isso é uma vergonha! É uma vergonha. Opinião não é crime, dar conselho não é crime, se manifestar não é crime. É o que Alexandre de Moraes fez no Brasil. Instituiu o crime de opinião no Estado democrático de direito. Agora vamos às provas que eu alertei antes disso tudo acontecer. Preste atenção. Minha palavra na manifestação em Copacabana, dia 16 de março, com a presença de Bolsonaro. Olha a minha palavra, dando um alerta. Vamos lá. Mas eu vou fechar dizendo uma coisa aqui. Pastor, o senhor é radical, hein? Não. Eu vou deixar uma janela. Eu quero apelar aos ministros do STF, aos senadores e deputados. O Brasil é uma nação pacífica. Isso não serve para lado nenhum. Aonde vamos parar se Bolsonaro for preso? Você sabe o que é que pode acontecer? Duas coisas. Nada ou tudo. A coisa é mais perigosa, senhores, do que nós pensamos. Senhores ministros, ponham juízo. Vamos buscar... Isso aí não é a solução que você acabou de gritar. Desculpa. Isso aí não é a solução. Vamos buscar um caminho de paz e de conciliação, porque isso não vai ser bom para lado nenhum. Vocês viram a bronca que eu dou num cara no vídeo, que vocês não escutam o que ele fala? Ele falou, temos que pegar em armas. Eu falei, não concordo com isso não. Olha o caminho de paz. Depois, em São Paulo, na manifestação do domingo 6 de abril, eu volto a dizer, vamos buscar um caminho de paz. Escute. Eu sou de paz. Sou aguerrido na fala, mas eu sou de paz. Olha onde os senhores vão querer levar o Brasil. Essas penas, esses julgamentos, bandido, corrupto, que saquearam o Brasil, como José Dirceu, pegou 30 anos de cadeia, está liberado. Se essas pessoas continuarem com essa vergonha de condenação injusta, e se os senhores prenderem Bolsonaro, o que é que pode acontecer no Brasil? Pode não acontecer nada, mas pode acontecer tudo. Vamos buscar um caminho de justiça e de paz. Estão aí as provas que eu busquei um caminho de paz antes
de tudo isso que estamos vendo acontecer. E tem mais. Antes de Donald Trump suspender o visto de entrada na América de 8 ministros do STF, eu falei com um importante ministro lá, não é André Mendonça, não vou dar o nome dele por questão ética e conversa privada. Eu disse para ele, ministro, ainda dá tempo, vamos buscar uma saída, vamos buscar um caminho de paz. Conversa de que eu articulei com autoridades americanas para retaliar ministros do STF? Eu não conheço uma autoridade americana e não falo inglês. Todos os vídeos que eu faço estão publicados aqui, abertos, e que eu dublei em inglês. Não tem vídeo secreto. Todos eles postados aqui. É uma vergonha a perseguição política e religiosa contra mim. Eu não vou me calar. Deus tenha misericórdia do Brasil. Aí, o Malafaia. Vamos direto, então, conforme eu prometi, a decisão, então, do ministro Alexandre de Moraes, que decidiu agora há pouco sobre o policiamento frente nos arredores da casa de Jair Messias Bolsonaro, né? Vamos lá. Vamos que eu vou colocar na tela a decisão, né, pessoal? Vou colocar a decisão, nós vamos ler a decisão, né? Não é fofoca. Vamos ler a decisão do ministro. Beleza? Vamos lá. Então, aqui está a decisão, eu vou colocar um pouco maior, que nós vamos ler junto, né? Eu só peguei as 2 últimas páginas, porque é o que interessa a nós, que já vai direto ao assunto, beleza? Então tá. Vamos lá. Assim, considerando a proximidade do julgamento de mérito e fundado quanto a suficiente das medidas cautelares decretadas, verifica-se adequados a necessário monitoramento do réu e investigado Jair Messias Bolsonaro em complemento às medidas cautelares impostas e referendadas pela primeira turma dessa Suprema Corte e de modo a assegurar a aplicação da lei penal. Diante do exposto nos termos dos artigos e etc e tal, determino a Polícia Penal do Distrito Federal. Veja que ele não ele não determinou a Polícia Federal. Ele pediu a Polícia Penal. Vocês estão vendo ali? Quem está vendo dá ok. Olá. A Polícia Penal do Distrito Federal que proceda ao monitoramento em tempo integral das medidas cautelares impostas a Jair Messias Bolsonaro, com deslocamento de equipes para monitoramento em tempo real. Olha só, hein? Olha só, em tempo real do endereço residencial do réu, onde cumpre prisão domiciliar. Olha só o que esse cara tá falando aqui, hein? Olha só. Né? Tá. Vamos lá que tem mais. Vamos lá. Peraí. Peraí que tem mais. Espera só um pouquinho. Que temos mais aqui. Bom? Tá. Vamos lá. Tem agora a segunda parte. Peraí. Agora. Pessoal, vamos lá. Dê um joinha aí para ajudar a gente aí. Que isso aqui que vocês estão vendo é um absurdo sem tamanho, viu, pessoal? Isso nunca existiu no Brasil. Primeira vez, hein? Então, vamos lá. Eu estou deixando bem grande aí para vocês que quiserem tirar o print aí. Tá? Vamos lá. O monitoramento realizado pelas equipes da Polícia Penal do Distrito Federal deverá evitar a exposição indevida, abstendo-se de toda e qualquer indiscrição, inclusive midiática,
sem adoção de medidas intrusivas da esfera domiciliar do réu ou perturbadoras da vizinhança, ficando ao seu critério a utilização ou não de uniformes e respectivos armamentos necessários à execução da ordem. Vamos lá. Vamos explicar aí até esse parágrafo aí. Ele diz aqui, ó, ele proíbe aqui, ó, a exposição indevida midiática. Ou seja, o que é? Proíbe que os agentes que estejam ali, os agentes da polícia penal, né? Fique ali, né, pessoal, tirando foto. Ah, tô aqui na frente da casa do Bolsonaro. É um exemplo, né? Então, não pode. Tá? E aí, sobre usar uniforme da polícia penal e armamento, ó, olha o que ele disse aqui, ó. Ficando ao seu critério, ou seja, a chefia, né? A chefia dos policiais, a utilização ou não de uniformes e respectivos armamentos necessários à execução da ordem. Então, eles podem usar armas e uniformes, sim ou não, né? Depende da ordem. Oficia-se à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal para a adoção das providências cabíveis. Intima-se os advogados constituídos, conforme requerido, encaminhe-se os autos à PGR para manifestar quanto aos pendentes no prazo de 5 dias. Ministro Alexandre de Moraes. Assinado digitalmente. Então, veja que ele não determinou ali, por exemplo, a Polícia Federal, é a Polícia Penal, né? Federal. Então, a ordem foi dada, desde ontem à noite, eu já tinha falado para vocês que ele ia deferir, né? Ele ia concordar com isso. Então, e que já estava sendo feito, né, pessoal? Já estava sendo feito. O que estão fazendo é um reforço, ok? Eu já falava para vocês aqui, né, Ju? Já falava para vocês aqui o seguinte: o Bolsonaro está sendo vigiado, né? Tanto pela tornozeleira, quanto eu falava que tinha policiais disfarçados ali. Agora, o Bolsonaro ele está ali, de repente ele olha da janela e ele avista carro de policiais ali na esquina. Quantos carros, né? A Sandra falou, vocês da mídia só prejudicam. Lá. E a senhora está assistindo por quê? Hein, dona Sandra? Para que a senhora está assistindo? Eu liguei para a senhora assistir? Não. Tá bom? Então vai lamber sal. Se nós, falando as irregularidades do que está acontecendo, ainda já está acontecendo irregularidade, imagina se a gente não fala. Né? Se a pessoa ela já está sendo monitorada por uma tornozeleira, para que colocar um monte de carro de polícia na frente da casa dessa pessoa? Ah, mas é disfarçado. Pessoal, é disfarçado, pessoal. Todo mundo já está sabendo que tem carro de polícia ali para lá e para cá. Não tem nada disfarçado aqui. Outra coisa. Né? O cara está com soluço, precisa ir no médico. Tem que pedir primeiro. Já é um constrangimento. Moraes, eu vou para o médico. Aí tem que esperar. Aí espera ele deferir. Tá bom. Aí pode ir. Tá. Tem que ver se ele vai deixar. Deixou. Aí, se ele deixou, tá? Deixou,
Aí a polícia segue o cara também. Segue o cara também. Vai lá pro hospital. Vai lá pro hospital. Chega a ser até engraçado isso, né? Por quê? O Bolsonaro vai com seguranças dele da Polícia Federal, né? Que o presidente tem, todos os ex-presidentes têm essa garantia, né? Não é só Bolsonaro, todos têm essa garantia. E aí ele está ali com os seus agentes. E aí, né? E aí a Polícia Penal também ali monitorando o ex-presidente e os agentes da Polícia Federal. Vocês entenderam que bagunça dos infernos que estão fazendo? Entenderam a bagunça? Entendeu? Entenderam? Que bagunça que está acontecendo nesse nosso país. Aí você vem me perguntar, Marcelo, o Bolsonaro será condenado? Precisa responder a pergunta que ele será condenado? Eu acho que nem precisa responder, né? Eu acho que a resposta já está na mesa. Já está na mesa. Doutor, por que policial penal? Boa pergunta, né? Boa pergunta, por que policial penal? Nós tivemos também, pessoal, grande avanço hoje na CPMI também, tá? O careca do INSS foi aprovado a sua convocação, o irmão do Lula também, tá? Foi convocado, vai ser segunda e quinta, né? As sessões da CPMI. Serão muito bem-vindas ali, hein? Muito bem-vinda. Eu acredito que essa CPMI. Meu amigo, eu acredito que vai sair alguma coisa aí. Tá? Vamos ver. Eu estou confiante, tá? Estou muito confiante aí. Vamos ver aqui o que estão falando aqui. Estão na frente da casa de Bolsonaro nesse momento. Vamos ver como que foi recebido a decisão do ministro. Vamos ver. Esse pedido da Procuradoria-Geral da República com base em informações repassadas pela Polícia Federal e o ministro atendendo esse pedido, ou seja, autorizando esse monitoramento mais específico com agentes mais próximos da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o que diz o ministro Alexandre de Moraes como fundamento? Primeiro ele fala, Júlia, que já estamos aí na proximidade do início desse julgamento, dizendo falando que é suficiente as medidas cautelares que foram impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, como a tornozeleira eletrônica, a prisão domiciliar, o fato dele não poder usar as redes sociais nem via terceiros, mas ele vê que diante disso, e que também foi encontrado, e aí na própria decisão do ministro Alexandre de Moraes consta aquele documento, que era um documento direcionado ao governo da Argentina, ele vê que há necessidade de se ampliar esse monitoramento, dizendo que, né, ali para o cumprimento da lei penal. E, Júlia, só um pedacinho aqui que eu gostaria, porque o ministro ele faz exatamente essa justificativa. Ele diz que o monitoramento ele deve ser realizado pela Polícia Penal do Distrito Federal, deverá evitar a exposição indevida, abstendo-se de toda e qualquer indiscrição, inclusive midiática, sem adoção de medidas intrusivas da esfera domiciliar do réu ou perturbadoras da vizinhança, ficando a seu critério aí da Polícia Penal do DF a utilização
ou não de uniforme e respectivos armamentos necessários à execução dessa decisão. Então, o que a gente vai ter agora é justamente essa decisão sendo informada para a Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, porque caberá à Polícia Penal do DF aumentar esse monitoramento, ou seja, fazer um monitoramento integral e também em tempo real, ou seja, com agentes ali, né, próximos da residência do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, essa decisão já foi encaminhada e a partir do momento que a secretaria for, portanto, notificada, vai então aí fazer esse monitoramento, ou seja, destinar ali os agentes para poder ficar mais próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro. É isso. Está aí. Tem uma notícia não muito boa agora, tá? Sobre a Carla Zambelli, tá? Carla Zambelli que passa por audiência amanhã. E os resultados dos exames dela saíram agora, né? Justamente para amanhã, né? O Ramundo aqui falou que foi se coçar aqui na estaca de Brauna e se cortou aqui. Estava cheio de carrapato. Então, eu tô bloqueando também. Dormiu em pé. Vamos lá. A Carla Zambelli, a UOL trouxe aqui o seguinte, o resultado dos exames da Carla Zambelli. De acordo com a UOL, eu estou dando os créditos aqui, pessoal, para a UOL, viu? O resultado da perícia médica apontou que o estado de saúde de Carla Zambelli é compatível, veja bem, com a manutenção dela na prisão. Além disso, o laudo também afirmou que ela pode ser transferida para o Brasil sem risco à saúde. Então, o laudo médico... Então, a possibilidade dela ter uma prisão domiciliar que se complicou aí através do laudo, né? Que não apontou uma grave doença para que ela conseguisse essa prisão domiciliar. Na verdade, se você quer saber a verdade mesmo, tá? Eu te falo. Tá bom? Você quer saber a verdade sobre isso? Isso não é papel. Ok? Isso não é papel. Isso é poder. Apesar de que os dois começam com P, mas tem uma diferença muito grande. Tá bom? A mulher do Sérgio Cabral, ela tem uma filha de 12 anos e a justiça soltou ela. Só para vocês entenderem. Aquela mulher que Bolsonaro... Você tá só uma, hein? Aquela mulher que Bolsonaro foi na casa dela, de Ji-Paraná, tem 7 filhos. E o marido, caminhoneiro, né? Tá aí. Exilado, sei lá onde tá. A outra, de Brasília, tem 6 também filhos, se não me engano. A filha de Cabral tinha 12 anos. Então, isso não é questão de... É poder. Deu para entender? É poder. Deu para vocês entenderem a situação? Se fosse um poderoso que tivesse preso lá, se bem que nem preso ia. E se tivesse sido preso, ficava numa salinha especial e seria solto. Tá? Acho que vocês entenderam como que isso funciona, né? E eu fui criticado aqui muitas vezes, fui criticado aqui, que eu acho que eu sou o único a falar e volto a falar, que a Zambelli foi abandonada pela classe política. Eu falei aqui várias vezes, né? Falei? Lembra que eu falava? Desde ela nem tinha sido julgada ainda. Eu falava aqui, né? Falei, ó, abandonaram a Zambelli, abandonaram ela, vai ser condenado. Vai ser condenado. Ali, ó. O que aconteceu, né? Se ela fosse mafiosa, nem presa iria. E quero te dizer, os advogados dela são muito bons, né? Inclusive, estou conversando com os 2 irmãos aqui, já tiveram aqui na live com a gente. Agora, não se trata também de advogado bom. Entenda isso. Tá?
É o sistema que é uma desgraça. Tá? É o sistema. Me perdoe aí a fala aí. É o sistema. E eu estava esperançoso, tá? Esperançoso. Mas já tenho minhas dúvidas se ela será solta amanhã. Vamos ver aqui, o homem que lançou a candidatura, diz ele que o Brasil está criando chiqueiro. Vamos ver. Agora, eu tenho 60 anos. Ah. Isso não existia no Brasil, não. Nós estamos criando verdadeiros chiqueiros humanos nas grandes cidades do Brasil, por omissão do setor público, que fica só nessa guerrinha de perseguir o adversário e esqueceu essas pessoas. Agora eu tive a coragem de falar sobre esse problema, que ninguém fala. Agora eu tenho 60 anos. Isso não existia no Brasil, não. Nós estamos criando verdadeiros chiqueiros humanos nas grandes cidades do Brasil, por omissão do setor público. É. Aí o Zema, o homem que não é belisqueiro. Ah, meu Deus do céu. O Figueiredo falou assim, se está achando que 50% é pouco, vai chegar a 100, Brasil. Aqui, ó. Eu digo com todas as vezes o PL 2628, que é o PL da censura, e os outros 2 PLs que o Lula está enviando para o Congresso na semana que vem, são uma cagada colossal. Esses que o Hugo Mota resolve votar em urgência, na calada da noite, sem dar direito ao partido de falar. Se você, empresário, está preocupado com tarifa, entenda, liberdade de expressão é um problema seu. Vocês querem ter relações comerciais com os Estados Unidos, tem que aderir aos preceitos básicos de liberdade. Isso sempre foi assim, tá? Não tem nada de novo. O problema é que o Brasil se tornou uma ditadura, abriu mão desses preceitos e vocês querem continuar fingindo que está tudo bem e acham que vão conversar com o Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo que a gente vai resolver o problema. Não vou. Olha a reportagem, olha essa reportagem. Eu não estou tirando da minha cabeça. CNI contrata lobista próximo de Trump às vésperas de viagem a Washington para negociar tarifa. Como é que o nego vai querer que o Trump reconsidere as tarifas? Ora, o Trump declara emergência nacional, impõe tarifa em cima do Brasil pela perseguição promovida pelo Supremo Tribunal, pela invasão da jurisdição americana contra os cidadãos e residentes e pelas práticas desleais contra as Big Tech. Aí nego não vota anistia, não. Não vota, não avança nada no Congresso. Segue tudo empacado pelo Hugo Mota. Quando tem votação é para aprovar a urgência de projeto de lei que regulam ainda mais as redes sociais. Daqui a 2 semanas a gente vai ter a condenação do presidente Bolsonaro no STF a 40 anos de prisão. E aí, meu amigo, você acha que o Ballard vai resolver? Deixa eu te falar. Você pode chamar a Liga da Justiça, que não tem o que falar. Eu sento, os caras olham para minha cara e falam: qual foi o avanço que o país de vocês fez? Eu falo assim: não fez avanço nenhum. Só, pelo contrário, só retrocesso. Só piorou a situação. Pô, meu Deus do céu, é um grau de burrice. É um grau de burrice. Vocês estão... 50% de tarifa é muito? Vai chegar a 100%. Uma informação que chegou sobre o Eduardo Bolsonaro. E não é boa. Moraes diz que se ele pisar no Brasil, ele será preso preventivamente. E isso ele nunca escondeu, né? O Eduardo, que ele já sabe disso. Mas deixou muito bem claro, se ele pisar no Brasil, ele será preso preventivamente, o deputado. Então, meu irmão, é o seguinte, é cobra engolindo cobra, como se diz. O Eduardo, ou ele almoça o Moraes, ou o Moraes janta ele, como se diz. Não tem jeito mais para esses dois viverem no mesmo país. O Moraes com poder na mão. Não tem como. Tá? Complicado, hein? Pessoal,
O Lindbergh, que fez o pedido do monitoramento na casa de Bolsonaro, ele deu uma entrevista ao Metrópolis. Olha como que ele se atrapalha todo se, na verdade, não é para humilhar mesmo o Bolsonaro. Dá uma olhada nisso. Agora, o senhor fez essa provocação ali ao judiciário com base numa suposição, numa ilação de que isso poderia ter ocorrido. É papel de um deputado fazer isso? É claro, não foi só suposição não, tá? Eu recebi informações de jornalistas que conversam com o outro lado. Recebi também informações de uma autoridade muito importante. Eu reportei isso para as autoridades. Porque, veja, você de fato acha que essa hipótese não é plausível? Ele dormiu 2 dias. Mas não é a polícia que deveria estar preocupado com isso? Mas veja bem, eu sou um agente público, eu sou um deputado. Primeiro eu recebi uma informação. Em cima da informação, eu fiz a denúncia às autoridades. Mas o mais grave é que depois da informação, eu, como deputado federal, ligando para todas as autoridades da área, descobri um vazio no policiamento. Então o sistema de inteligência do país está uma porcaria, porque se o senhor for, que é um deputado, descobriu que estava tudo eu estou dando uma de advogado, estou jogando um pouco o papel de vocês, de jornalista, um pouco lá na hora investigativa, porque descobri mesmo. E descobri uma coisa que me deixou impressionado, que essa coisa do monitoramento da tornozeleira era só a Secretaria do Ibanez, que os senhores sabem que teve aquele episódio do 8 de janeiro. Então, nesse sentido, se o Bolsonaro quisesse fugir, já teria fugido. Poderia ter fugido. Então, ele não vai fugir. Mas como? Nós vamos ter um julgamento. Não, o julgamento já está marcado a semana. Está marcado. Essa decisão agora foi muito importante. Ele poderia sim, então, ter entrado no embaixada. Então, se ele não fugiu, o que lhe dá a segurança que ele iria fugir? Gente, todo o histórico deles, essa turma toda foge. Eduardo Bolsonaro fugiu, Carla Zambelli fugiu. Ele podia estar aqui. Se não fosse tomado essa decisão, agora, ele teria até o final do julgamento. Quem sabe não fugiu esperando o melhor momento. Mas poderia sim. Simples desse jeito. Eu, quando descobri isso, fiquei apavorado. Eu sou deputado federal. O que é que eu fiz? Eu acionei os órgãos. Eu peticionei a Polícia Federal, fomos lá no Supremo, e eu acho que a decisão é uma decisão importante. Veja bem, pessoal, vocês estão vendo tudo que o Brasil está vivendo nessa relação do Eduardo Bolsonaro lá com o governo Trump, impondo tarifas, impondo sanções. O Brasil está sendo chantageado, o Brasil está sob ataques. Eu volto a dizer para você, Andressa, Neila, era meio óbvio que existisse. Você viu como que ele se atrapalhou todo? Se o Bolsonaro quisesse fugir, já teria fugido. Ah, mas eu recebi uma informação. De quem você recebeu essa informação? Né? Ah, não, a pessoa falou comigo e tal, não sei o quê, uma conversa para lá que ninguém entendeu porcaria nenhuma. E que, na verdade, tudo mentira, né? Ele está contando mentira, não recebeu informação nenhuma. Ele fez um pedido para bagunçar a situação, para querer dizer que o Bolsonaro iria fugir, olha lá, o fujão, para alimentar a bolha petista, né? Uma bolha bem pequena. E é isso. E aí, tá aí, até agora aí, a PGR, né, foi lá, pediu, Moraes aceitou, o julgamento está chegando, começa no dia 2, né? E é isso aí, cara. Isso aí. Vai condenar? Vai. Nós sabemos que vai. Não tem para onde correr. Não adianta você querer correr, né? Tem. Nós já estamos todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe, né? Vamos lá, Valdemar tá falando agora aqui, Valdemar Costa Neto.
A pressão tá grande dentro do PL, com esse negócio de governador aí. Muito abatido. Mas ele teria saúde para enfrentar uma nova campanha? Sim, lógico. Sim, se ele tivesse livre, ele sarava na hora. Ué, mas em caso de estar mal, como que ele encarar uma campanha? Não. Muito abatido. Aqui, ó. Que fique registrado. Valdemar da Costa Neto acabou de afirmar que o ele foi visitar o Bolsonaro, né? E falou que ele tá muito abatido ali. Que tá muito abatido ali, etc e tal. E também tá com soluços, né? Muitos soluços ali. Pessoal, é por causa dessa desgraçaiada toda que estão fazendo com ele, né? Tem uma informação aqui não muito boa. Olha lá. O Banco do Brasil, pessoal, pelo que eu soube aqui, não cancelou todos os cartões do ministro Alexandre de Moraes. Foi descoberto, hein? Foi descoberto isso aí. O Banco do Brasil não cancelou todos os cartões do Xandão. Peraí. Isso foi denunciado aí pelo Metrópolis. Banco do Brasil não bloqueou cartões de Moraes, todos, com bandeiras internacionais, em decorrência da Lei Magnitsky. Dirigentes do BB afirmam sobre reserva que tal bloqueio não foi feito pela empresa ainda. A possibilidade foi especulada nas redes sociais porque o Banco do Brasil é responsável pela folha de pagamento dos magistrados. Isso não significa, contudo, que os ministros tenham de recorrer aos demais serviços do BB, como crédito, etc. e tal. O Metrópolis apurou que Moraes teve o Mastercard bloqueado, mas por outra instituição financeira e que, de fato, foi oferecido a ele um cartão de bandeira Elo. O regulamento da Elo proíbe a empresa da Master, de manter relação com clientes sancionados. É bom que o Novo entrou com um pedido para ver se está sendo, né, os bancos, as instituições financeiras estão cumprindo com a lei Magnitsky aí. O ministro Alexandre de Moraes, que ele já foi visto aí usando o WhatsApp e etc e tal, né? Vamos ver aí. Meu Deus do céu, gente. Será possível que esse homem vai conseguir manter os cartões? Não acredito nisso, não. Não é possível. Ai, só Jesus na causa, gente. Homenzinho terrível esse homem, né? Vocês estão conseguindo dar o joinha aí? Estão conseguindo? Por favor. Nos ajude aí. O Eduardo e o Figueiredo têm que voltar à Casa Branca e dizer, olha, a lei não está sendo cumprida no Brasil. 100%. Estão farreando lá. Passa, tira tudo dele. Ele gosta de fazer isso com os outros, faça isso com ele também. Doido, gente. Não é possível. Recebi informação também muito boa, viu? Informação muito boa para nós. O Moraes, nem tanto. Que o Tagliaferro vai depor. Tá bom?
vai depor. Amém. Eu falei no início dessa live aqui o seguinte, você que não estava lá, eu falei e vou repetir. O Eduardo Bolsonaro disse que se o Tarcísio for para o PL disputar a presidência, ele vai para outro partido, né, o pastor Gilvan, e vai disputar a presidência também. Ok? E o Tarcísio parece que deu uma freada e disse que quer disputar de novo o governo, quer ficar por ali. Né? Vamos ver. Coronel Meira, tá me ligando. Vou atender ele aqui, ver o que ele tá pegando. Coronel, você tá bom? Tô bom, amigo. Tá podendo falar? Eu tô ao vivo. Eu já falo logo. E você tá pro Brasil todo, nós estamos com mais de 6 mil pessoas. Dá um alô pro povo aí. Boa noite a todos que estão acompanhando a nossa grande plataforma, né, do nosso grande amigo, esse grande patriota, Marcelo Suave. Tamo junto, meu amigo. Diretamente aqui de Brasília. Você tá em Brasília? Em Brasília, aqui no gabinete. Tá pegando fogo o negócio aí? Como é que tá? Tá, o negócio tá uma situação difícil, entendeu? Tá difícil? Mas estamos em cima, aguerridos, pra gente ver. Iniciou a CPMI, né, do INSS, tivemos lá, conseguimos reverter lá exatamente as pessoas que iam presidir, mas a situação é muito difícil. Vamos ver aí. Estamos focados aqui na anistia, né? Focados aqui exatamente para ver como é que a gente consegue fazer de entrega. Estou ligando para o amigo para participar amanhã e queria convidar todos que estão assistindo amanhã, a partir das 17 horas, 5 horas da tarde, né, teremos mais uma reunião da subcomissão do dia 8 de janeiro, tá certo? Olha. Eu sou o presidente dela, na Comissão de Segurança Pública. E amanhã nós teremos, Marcelo, e todos estão nos ouvindo agora nesse momento, amanhã nós teremos a participação de Paulo Figueiredo, teremos a participação de Eduardo Bolsonaro, a participação de Alan dos Santos, de Sérgio Tavares, tá certo? De presas políticas, né? Uma delas é a Dilma, nossa Dilma de Pernambuco, dos advogados, tá certo? Então temos 12 pessoas para ouvir amanhã. Inicia às 5 da tarde, não tem hora para terminar, né? A última deu 7 horas. E aí queria lhe convidar para você, com o canal, acompanhar. Vou transmitir. Contato aqui com o nosso Darcy Bacarese, que está à frente, tá certo? Com a Carol, que é a nossa chefe de gabinete. Você vai estar presidindo, tá certo? Essa audiência pública que vai ser realmente muito esclarecedora, né? Para todos e para o momento que a gente está vendo no Brasil. Eu vou transmitir ao vivo, com certeza. Muito bom. Excelente. Lhe agradeço mais uma vez, tá certo? Essa sua disponibilidade para a gente passar limpo realmente o que aconteceu no dia 8 de janeiro e todas as prisões do dia 9 de janeiro, que foi exatamente o dia das prisões. Tá bom, meu irmão. Tamo junto, tá? Tem muita gente na live aqui mandando um abraço pro senhor aqui, tá? Outro para todos e obrigado. Não vamos desistir. União. União. E 7 de setembro, todo mundo na rua, nas suas capitais. Vamos apoiar. Vai ser o maior 7 de setembro, tá certo? Da história do Brasil. Volta Bolsonaro. Essa volta Bolsonaro. Temos que ter o nosso grande presidente. Isso aí, meu irmão. Tamo junto. Valeu, obrigado. Um abraço. Tchau. Valeu. Tchau. Coronel Meira, então, amanhã vai ter uma audiência pública com todo mundo. Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro, a Dilma, que você ajudou a pagar a multa dela, vai participar também, né? Lá de Pernambuco, não tem? Vocês não ajudaram a pagar a multa dela? E aí o Coronel Meira também me convidou, né, para a gente transmitir ao vivo também. Nós vamos transmitir ao vivo, claro. E muita gente, né? Barra do Jucu, Antônio tá lá, né? Vila Velha, um abraço, né? A terra ali do Marcos Duval. Marcos Duval mora por aí, né? Coronel Ramalho, político também, da região. Magno Malta, também ali, né? Tamo junto, Coronel Cícero também. Amanhã, então, eu vou transmitir ao vivo, a partir das 5 horas, tá? Vai ser muito importante essa audiência pública e anistia. Você pode ver, o Coronel falou, nós estamos lutando pela anistia. Nós não podemos desistir, pessoal, da anistia. Né, Geraldo? Não podemos desistir. Nós temos que ir para cima. Você vê que
A CPMI, pessoal, estava jogado lá no lixo. Até eu falei, essa CPMI, eu já não acredito em nada. De uma hora para outra, o governo perdeu, ó, e deu uma reviravolta. Ganhamos a presidência e a relatoria numa girada só. Por quê? Porque teve deputados que fizeram por valer o voto. Teve deputados que foram lá, pessoal, ó, e deram uma pernada. É isso aí, no governo. E é isso aí, tem que ser assim mesmo, tá? Ó, olha isso aqui. O que eu falo para vocês aqui? Olha isso que você vai ver agora. Se você acha que eu estou exagerando, ó. Ju, o que a gente percebeu dessa fala do próprio presidente Lula é que ele já ali ligou o modo reeleição. Com certeza. 2026. Esse é o ponto principal, né? A gente teve um slogan divulgado, um novo slogan. A gente falava há muito tempo, né, sobre a vontade de Sidônio Palmeira, que é o chefe ali da comunicação, de mudar o slogan do governo. Esse slogan mostra muito esse novo, né, o governo, o Brasil ao lado dos brasileiros, vou até dar uma olhada exatamente como é essa frase, mas mostra muito sobre uma marca eleitoral para 2026. E no outro, do lado do povo brasileiro, o Brasil do lado do povo brasileiro, mostra muito sobre essa marca eleitoral. E um outro ponto que mostra muito uma reunião ministerial voltada para 2026 é essa admissão de Lula, esse entendimento do presidente Lula de que Tarcísio pode ser um candidato à presidência, né? Temos Jair Bolsonaro inelegível, uma estratégia sendo montada ali no PL agora com esse presidente em prisão domiciliar e uma projeção para como vai ser 2026. É claro que muita conversa ainda vai acontecer, muita aliança entre os partidos, mas já tem uma projeção. E eu chamo a atenção para esse ponto porque isso foi falado, né, até num tom ali de preocupação numa reunião do PT, por José Dirceu. Ele teve uma conversa ali há um tempo atrás, numa dessas conversas internas do Partido dos Trabalhadores, antes da eleição da nova executiva, e ele falou muito sobre isso para os integrantes ali do Partido dos Trabalhadores. Olha, acho que era no começo do ano ali, março no máximo, olhou para esses integrantes e falou, olha, a gente tem que tomar cuidado com essa figura de Tarcísio de Freitas como um candidato, um oponente ao presidente Lula. Então, essa admissão vindo de Lula diz muito sobre o que o partido já está esperando de 2026 e qual vai ser ali a linha que vai conduzir a campanha eleitoral também dos petistas. É um ponto que vale destaque também, que antes apenas a ministra Gleisi Hoffmann que fazia a cobrança e a crítica, né, de uma postura mais fiel por parte do Centrão. E agora o presidente Lula fez em reunião. E para os ministros, né? Teve um momento dessa reunião que me contaram que ele direcionou essa conversa exatamente para esses ministros. PP, Republicano, União Brasil, cobrou e fez essa conversa sobre como é que vai ficar a relação do governo com o Centrão para o ano que vem. Está aí. O Lula já considera, então, que vai encarar, então, o Tarcísio, né? O Lula já considera isso como certo, que o Tarcísio será o seu oponente, então, nas eleições. E o Lula, né? Já tem até slogan, né? Já tem até slogan o Lula aqui, para 2026. Pensa bem. Meu Deus do céu, gente. Tá até coceira na cabeça um negócio desse. Ah, isso aí. Fácil, não. Estão querendo jogar o Ciro Gomes como vice de Tarcísio, cara. Estão querendo entregar a eleição para Lula, é? É isso? Já estão adiantando, já estão colocando o Bolsonaro inelegível, já estão querendo entregar Tarcísio, e estão querendo colocar Ciro Gomes como vice. Quer entregar para Lula logo, é? É isso? Pelo amor de Deus, gente. Esse homem, Ciro. Ah, bicho. Eu acho que a direita merece um pouco de respeito, né? Tanta gente boa que tem na direita. Isso se... Gente, tem que esperar o Bolsonaro falar, tem que esperar o Bolsonaro ele dizer, ele falar na última hora, ele falar nos 48. Gente, eu não consegui.
Tá? O careca do INSS recorreu agora, nesse exato momento, esse infeliz, para ficar em silêncio já na CPMI. É sempre assim. O careca do INSS vai escutando. Se vê menor em esquema e vai ao STF por silêncio. E você quer saber a decisão do Supremo? Você quer saber? Você quer que eu já adianto para você ou não? O STF vai, sim, permitir que ele fique em silêncio. Você acha que não? Quer apostar comigo? Depois você vai me contar. Depois você vai me contar. Que ele fique em silêncio. E ele responda só aquilo que lhe convém. Tá? Vai escutando a pizza sendo preparada. Se o Supremo fizer isso, já começou. Porque os principais aí é ele e o irmão do Lula e aquele, o enruguento lá, do PDT lá. O Barroso acaba de dizer que o julgamento de Bolsonaro causa tensão em todo o país. Causará, né? Tensão em todo o país. Isso mesmo. Ainda bem que você sabe que vai causar. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta com mais informações, tá bom? Fica aí, fique ligado, que as notícias não param. Forte abraço, curta, compartilhe. Fica com Deus.